Olha, primeiro eu quero trazer aqui os relacionados para a partida Santos e Vasco da Gama e Santos. O jogo começa às 18h30. A partir das 16h30, você acompanha uma grande transmissão do Varanda Futebol Debate. Relacionados, 23 ao todo. João Paulo, Brazão e Diógenes. Laterais, Kevson, Godoy, Sherman e Escobar. Zagueiros, Gil, Luizão, Luan Pérez, João Basso e Zé Ivaldo. Volantes, Pituca, Bom Tempo, Schmidt e Rincon. Meias, Barreal e Tassiano. Atacantes, Tiquinho, Roleiser, Guilherme, Veron, Luca Meireles e David Washington. Tá aí a grande novidade da lista dos relacionados, é justamente Luca Meireles. Conforme citei, Soteldo e também Neymar estão fora. Neymar, problema muscular, Soteldo, dores no adutor, preservado o Soteldo. Neymar sem previsão de retorno aos gramados. A expectativa, atenção, isso não é do Santos, expectativa pelo que nós temos ali de apuração dos bastidores, é que o Neymar possa ficar à disposição contra o Fluminense na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar deve ficar à disposição na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, jogo no Maracanã. Jogo no Maracanã. Vamos ao provável time do Santos Futebol Clube, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Tá aí na tela para você o Santos que entra em campo logo mais na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Terá em campo Gabriel Brazão no gol, Sherman pela direita, na zaga Gil, Zé Ivaldo e Escobar. No meio campo, Gabriel Bom Tempo, Schmidt e Álvaro Barreal. Na frente, Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Esse é o peixe para o jogo de logo mais contra o Vasco da Gama. Jogo importante. Por que importante? Marcão, é a primeira rodada? Você já está falando que o jogo é importante? É importante, pô. Importante. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro em formato de pontos corridos são importantes, são decisões. Por isso que essa história de preservar, poupar, isso aí não tá com nada, hein? Isso aí não tá com nada. Preciso colocar aquilo que você tem de melhor e volto a dizer. Se hoje tivéssemos um jogo da Venezuela, o Soteldo jogaria ou não jogaria? Jogaria. O Soteldo hoje jogaria se a Venezuela entrasse em campo. Então o problema é que o departamento médico do Santos é uma baba. A verdade é essa. O departamento médico do Santos é uma baba. O Vasco da Gama, o Tietê, era dúvida para o jogo. O Tietê vai para o jogo, vai ficar no banco, mas vai para o jogo. Felipe Coutinho era dúvida para a partida, vai para o jogo. Então o Vasco vai jogar com o time completo. O Vasco vai jogar com o time completo. Né? O Vasco só tem 2 jogadores fora. O David, recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior, e o Estrela, em transição para o campo depois de cirurgia. Então tá aí. Só não joga no Vasco da Gama o cara que tem problema de ligamento cruzado anterior e outro cara que tá voltando de cirurgia, só. Dorzinha muscular, cãibra, isso aí não tem, meu. Isso aí não tem. Só tem no Santos. Isso aí só tem no Santos. Entendeu? Essa história de fadiga muscular, de desconforto muscular, você só escuta isso aí no Santos. Não tem nenhum outro clube. Podem pegar aí todos os jogadores que atuaram pelas suas seleções no meio de semana. Todo mundo estava à disposição aí. Todo mundo estava voando aí. Só o Santos que tem essa conversinha de não, tira o cara. Lesão muscular, né? Fadiga muscular, desconforto muscular. É só no Santos isso aí. Não tem lugar nenhum esse papinho aí. Só o Santos que poupa, preserva. E na hora do jogo bom, os nossos melhores jogadores estão fora. Não acontece em lugar nenhum isso aí. Né? Elielton. Mas você falou ontem, Marcão, que a equipe médica fez certo em preservar o Soteldo. Eu tô falando com base naquilo que estão passando pra gente. É isso que eu tô falando. Se o cara tá machucado,
ou tá com risco de lesão, tá certo. A minha pergunta é, tá mesmo? Tá mesmo? Se a Venezuela estivesse em campo hoje, o Soteldo jogaria ou não jogaria? Responda aí. Claro que jogaria, pô. Claro que jogaria. Agora, todo mundo no Santos tá com risco de lesão, pô. Todo mundo no Santos tá com risco de lesão. Hã? Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Ó, deixa eu trazer o Vasco da Gama provável pra você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Léo Jardim no gol. Paulo Henrique pela direita, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton. Hugo Moura, Paulinho, Garré, Felipe Coutinho e Nuno Moreira. E o Verrete como centroavante. Esse é o Vasco da Gama. Repetindo, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique pela direita, João Vitor e Maurício Lemos na zaga e Lucas Piton do lado esquerdo. No meio-campo, Hugo Moura, Paulinho e Felipe Coutinho. Pela direita do ataque, Garré. Pela esquerda, Nuno Moreira e o Verrete como centroavante. Esse é o Vasco da Gama para a partida de logo mais. Deixa eu ler aqui um superchat no Varanda Futebol Debate. César Rodrigues do Santos. Se o Santos Futebol Clube não ganhar jogando bem, o Caixinha tem que ser demitido. Inadmissível o time não estar voando depois da segunda pré-temporada e dos 4 dias de folga, tá dizendo César. César, eu acho que demitido ele não será, mas ele tem que ser cobrado fortemente caso o Santos não consiga apresentar um bom futebol hoje. O senhor Caixinha terá que ser cobrado fortemente pela diretoria e também pela torcida, tá certo? Se o Santos hoje tiver jogador com a língua pra fora, jogador cansado em campo, a pressão precisa acontecer sim no Pedro Caixinha. Isso é um fato. Isso é um fato, né? É preciso destacar e lembrar as folgas excessivas que o treinador concedeu ao elenco nos últimos dias. O Santos mais descansou do que treinou. Então, ele chamou para ele a responsabilidade e tem que ser cobrado sim se o Santos hoje não apresentar um bom futebol ou tiver problemas físicos na partida. Com toda certeza, tem que ser cobrado. Ele e a comissão técnica. E a diretoria também. Tá certo? Isso é um fato. Isso é um fato. Vamos à arbitragem. Quem apita o jogo, quem trila o apito em São Januário. Tá aí na tela para você a arbitragem por conta do Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Rafael da Silva Alves é o assistente número 1 do Rio Grande do Sul. Micael Stanislau, Rio Grande do Sul, é o assistente número 2. E o VAR, Jefferson de Moraes, de Goiânia. E o VAR, Rafael Trace, de Santa Catarina. Aliás, Jefferson de Moraes de Goiás, né? Tá certo? Tá aí a arbitragem pra você, ligadinho no Varanda Futebol Debate. Tem muita gente chegando. O Eupídio Alves. Marcão, os treinamentos do Santos serão abertos na Vila? Não. 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 Os treinamentos do Santos... Aliás, foi um ponto importante, até dito pelo Pedro Caixinha, que ele não tem qualquer tipo de problema. Que ele não tem qualquer tipo de problema em abrir os treinamentos. E não é por 15 minutos. Ele disse que foi passado ao Santos Futebol Clube um cronograma para abertura de treinamentos à imprensa. Porém, curiosamente, os treinos não são abertos mais à imprensa, né? E nesse cronograma que o Pedro Caixinha e a comissão técnica passaram ao clube, existe lá abertura para 15 minutos, abertura do treino todo, só que não abrem mais os treinos e quando abrem, os treinos são abertos somente por 15 minutos. Então, o problema não é o treinador, o problema é o departamento de comunicação do clube, claramente. Tá certo? É mais um treinador que fala isso abertamente. Eu me lembro do Bustos ter falado isso abertamente, que não tinha problema nenhum em abrir treinamentos. Eu me lembro também do Fábio Carilli ter falado isso, que por ele os treinos seriam abertos, porque no Corinthians ele abria o treino. E me lembro também do Lisca doido ter dito que os treinos também poderiam ser abertos na visão dele. Tá certo? Então, me dá a impressão que o problema não está no treinador
e sim na burocracia do clube, né? Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. A galera curtindo o Varanda. Cícero Aparecido, com esse negócio de poupar jogadores, o Santos só favorece os adversários. Cláudio Almeida. Bom dia, Marcão. Hoje estou confiante. 2-0. O Vasco vai lutar para não cair. Acho que o Vasco vai lutar para não cair. Concordo contigo. O Eleandro Heleno. Se vier um meia, um lateral direito e um zagueiro, dá para bater campeão esse ano. O problema é que o Caixinha é fraco, o Sampaoli é louco e o Tite é uma mala. É verdade. O José Aldecir Farias. Caixinha é fraco, não serve para o Santos. Temos que ter um técnico cascudo, vencedor e campeão. Eu tô com muitas ressalvas. Sobre o Pedro Caixinha. Isso é um fato. E olha, eu fui favorável sim à chegada do Caixinha ao Santos Futebol Clube, tá? Eu não fujo das minhas opiniões, pelo contrário. Não é porque eu entendi que o Caixinha era o treinador certo por Santos naquele momento, diante das opções, que eu vou precisar aqui elogiar o Caixinha quando eu não vejo motivos para tal, né? Então, se o Caixinha errar como vem errando no meu entendimento, eu vou criticá-lo sem problema algum, né? Jefferson Bonfim. Marcão, você acha o Dorival Júnior medroso? Demora demais para entender o que se passa na partida e fazer alterações. Na sua visão, falta estudo para ele sobre como funciona esse futebol moderno? Jefferson, os treinadores brasileiros estão muito abaixo dos treinadores estrangeiros. A diferença é gritante. A maioria dos treinadores brasileiros, com raríssimas exceções, são boleiros. Não são treinadores, são boleiros. Entende? Estudiosos do futebol brasileiro, você conta nos dedos, talvez de uma mão. Você tem o Rogério Ceni, que é um bom treinador, estudioso. Ele vai acertar ou errar, mas ele tem conhecimento daquilo que está fazendo e é um cara estudioso. São pouquíssimos os treinadores brasileiros que você pode realmente entender que são treinadores próximos aos estrangeiros ou que possuem o conhecimento mais próximo dos estrangeiros que hoje acabam fazendo sucesso aqui no futebol brasileiro, né? Os nossos treinadores são preguiçosos. Agora, também não é verdade dizer que só por ser estrangeiro é bom, né? Também não é uma verdade. Só por ser estrangeiro também não significa dizer que o cara é bom. Tem treinador brasileiro bom, em menor quantidade, é verdade, mas tem. E tem treinador estrangeiro ruim. Tem treinador estrangeiro ruim também, né? Cláudio Valerian, grande abraço pra você. Valdir Mative, todos ligadinhos aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos ao retrospecto da partida. Santos e Vasco da Gama tá aí pra você. 38 vitórias do Santos contra 35 vitórias do Vasco. Foram 32 empates para cada lado. O Santos perdeu 35 vezes do Vasco da Gama. O Vasco da Gama perdeu 38 vezes para o Santos. 157 gols marcados a favor do Peixe. 144 gols marcados a favor do Vasco da Gama. Tá aí os números desse confronto Santos e Vasco. Vasco da Gama e Santos Futebol Clube. Jogo bom. Olha, para fechar aqui eu quero falar um pouquinho sobre a partida de logo mais em termos de chances, né? Tanto para um lado como para o outro. Eu coloco como 50-50 hoje. Eu acho que vai ser um jogo muito igual. No meu entendimento, não tem favoritismo. O Vasco joga em casa e jogando em casa o Vasco é muito forte. Individualmente, o Santos é melhor que o Vasco da Gama. O que me chama a atenção é a questão coletiva. Eu acho que o Vasco da Gama pode ter aproveitado melhor esse período de treinamentos comparado ao Santos. E por isso a minha preocupação. O Vasco é muito forte na bola pelo alto com o Verratti. Então é uma jogada que o Santos vai precisar ter muitos cuidados nesta noite. Em contrapartida, o Tiquinho também é um jogador que preocupa a defesa adversária, né? Então eu entendo que é um jogo muito equilibrado. Eu não vejo que exista hoje um favorito entre Santos e Vasco. Pelas características de Carille e também de Pedro Caixinha, eu visualizo um placar magro. Eu acho que vai ser um jogo pegado, um jogo duro, como é característico dos jogos com o Carille de um lado e até do Pedro Caixinha do outro lado. Então, no meu entendimento, vai ser um jogo amarrado, vai ser um jogo difícil. E olha, eu vou aqui opinar e palpitar no 1-0 para o Santos, muito mais pelo coração, né? Agora, estou muito ansioso, viu,
para ver o Álvaro Barreal e o Roleiser jogando juntos. Eu estou muito ansioso, né, para ver esses dois jogadores atuando juntos. Fico feliz com o Roleiser como titular e o Barreal como titular. O Barreal, os poucos minutos que jogou, foi muito bem com a camisa do Santos. Jogador que tem personalidade, né? Tenta sempre ali jogar pra frente, jogar pra cima. Gostei demais do que eu vi do Álvaro Barreal, os poucos minutos. Até jogando de lateral esquerdo eu gostei. E o Roleiser é a maior contratação, né, do Santos Futebol Clube na temporada. 70 milhões de reais. Então é preciso esperar algo bom do Roleiser no jogo de hoje. Eu acompanhei muito pouco o Roleiser no Estudiantes. Acompanhei quase nada o Roleiser no Benfica. E fico muito mais com as imagens que eu tenho visto no YouTube do Roleiser e pela percepção da galera que fala no Instagram, nas redes sociais, né? Tem uma galera apaixonada pelo Roleiser nas redes sociais. Se você analisar só o Roleiser nas redes sociais, ele é um fenômeno, né? Pelo que você lê do Roleiser no Twitter e no Instagram, ele é o novo Messi que tá jogando aqui no Brasil. Não precisa nem trazer o Messi verdadeiro, tem o Roleiser aí. Agora, eu acho que é um bom jogador. E pode, claro, ajudar bastante o Santos. Então, tô na expectativa de ver esse novo ataque do Santos. Acho que pode dar certo. É um ataque com muita mobilidade, né? Barreal, Roleiser, Guilherme, Tiquinho. Tiquinho mais pesado, mas também que se movimenta. Então, acho que o Santos tá com um time bom. Eu gosto do time do Santos. Pra mim é um time forte o time do Santos. Né? Brazão é um belo goleiro. Gosto muito do Gabriel Brazão. Gosto do Sherman, acho que tem espaço para evoluir. Gosto do Zé Ivaldo. O Gil tá vivendo um grande momento há algum tempo, né? O Gil hoje é um jogador indiscutível, é titular do Santos, não resta dúvida nenhuma sobre isso. Por mais que exista ali um Luan Pérez na reserva, hoje não dá para você tirar o Gil. Como você saca o Gil hoje? Não dá, né? Então o Gil hoje tem que ser titular da zaga do Santos Futebol Clube. O Escobar, que eu gosto bastante. Acho que o meio-campo tem João Schmidt, que é um bom jogador. É claro que o João Schmidt peca um pouco mais, ou o João Schmidt peca um pouco, no meu entendimento, de não ser aquele jogador que chega como elemento de surpresa no gol adversário. Precisa pisar um pouco mais na área o João Schmidt. Agora, ele faz bem o papel ali na contenção, né? Eu acho que em termos de marcação, o João Schmidt funciona bem. Eu sinto um pouco de falta do João Schmidt chegando mais à frente, sendo aquele jogador que pode decidir um jogo, que pisa na área, que apareça ali como elemento de surpresa. Eu sinto um pouco de falta do Schmidt nesse quesito. Mas na marcação ele funciona bem. Gabriel Bontempo, que é um jogador que tem conquistado o torcedor e também a comissão técnica. E aí pra frente eu já falei sobre as nossas opções. Agora, o detalhe muito importante, olha os jogadores que estão na reserva do Santos. Eu vou colocar de trás pra frente, né? O João Paulo, que pra muitos é goleiro de seleção brasileira, por incrível que pareça. Eu já ouvi muito torcedor, pra mim é uma loucura, mas eu já ouvi muito torcedor falando, até cara de imprensa. O Neto já pediu o João Paulo na seleção brasileira. Então, o Neto também pede todo mundo na seleção brasileira. Se o Elias jogar uma partida com a camisa do Santos, o Neto pede o Elias na seleção brasileira. Mas o Neto já pediu o João Paulo na seleção brasileira. Entre outros jornalistas aí, torcedores e tal. João Paulo é reserva do Santos hoje. Você tem o Aderlan, que logo mais será reserva do Sherman. Você tem na reserva dos nossos zagueiros Luan Pérez e Luizão. Luizão, garoto, promissor. E o Luan Pérez, um jogador de experiência, cascudo. Do lado esquerdo, o Santos tem Lira, Kevson e Souza. No meio-campo, o Santos tem o Tomás Rincon, que é o jogador da blogueirada. A blogueirada adora o Tomás Rincon. Não sei se é o cabelo, mas a blogueirada ama o Tomás Rincon. Ele não joga, mas a blogueirada adora o Tomás Rincon. Você tem o Diego Pituca. Você tem o David Washington, você tem o Verón, você tem o Soteldo. Então, são opções realmente ricas que tem o treinador Pedro Caixinha. São opções ricas que tem o treinador Pedro Caixinha e, portanto, eu acho que ele pode fazer um bom papel, o Santos Futebol Clube, no Brasileiro, que começou ontem,
Atenção aos jogos de ontem no Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro que começou com os seguintes resultados. Atenção. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo 0, Sport 0. Jogo horroroso no Morumbi. Luciano saiu bravo, São Paulo saiu vaiado. Cruzeiro 2, Mirassol 1. Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Fortaleza 2, Fluminense 0. Mano Menezes caiu. Juventude 2, Vitória 0. Esse jogo foi o que o Elias Russo viu. Ele falou que era o melhor jogo. Elias Russo falou pra mim ontem que o melhor jogo da rodada era Juventude e Vitória. Ele fez até churrasco pra acompanhar essa partida. E Flamengo 1, Internacional 1. Baita jogo aqui, hein? Baita jogo. Baita jogo. E o que tá jogando esse Flamengo é uma barbaridade, hein? Que jogaço ontem. Que jogaço ontem. Que jogaço. Alan Patrick joga muito também. Baita jogo. Flamengo Internacional. Se fosse 2-1 pro Flamengo, estava tudo certo. E se fosse 2-1 pro Internacional, também tudo certo. Belíssimo jogo ontem. Hoje teremos Palmeiras e Botafogo, Vasco da Gama e Santos, Bahia e Corinthians e Red Bull Bragantino e Ceará. Jogos deste domingo. Jogos deste domingo.